então, muito boa tarde e muito bem-vindos em nome da Fundação Maria Dias Ferreira e da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, as entidades que são responsáveis pela edição desta obra que vos trazemos hoje, intitulada Francisco Fernandes Chico Silva, Visionário e Empreendedor. Há cerca de 2 anos, em conversa com o Jorge Fernandes, falei do interesse da Fundação e da importância de perpetuar em livro a vida e a obra do seu pai, o empresário Francisco Fernandes. Eu referi-lhe que a ideia que estava por trás desta proposta era a convicção de que pessoas boas e empreendedoras, apostadas em criar riqueza e postos de trabalho, merecem ser recordadas para servir de exemplo às gerações futuras. Imortalizamos aqui hoje, mais uma vez, um grande vulto, uma pessoa que teve uma preponderância enorme na história deste concelho. Eu arrisco a dizer que é talvez o empresário maior do concelho de Ferreira do Zezer nestas últimas décadas. As minhas palavras são para agradecer às pessoas que fizeram parte deste livro, deste trabalho. O meu pai era uma pessoa discreta, era humilde, era o exemplo nos negócios e o exemplo na vida. Portanto, era uma pessoa determinada, era uma pessoa com visão e uma pessoa de caráter. Era tão determinado que aos 80 anos, quase a chegar aos 80 anos, pensou ir para Angola ver como é que eram os negócios. Haviam sempre histórias do Sr. Francisco que pairavam sempre. Ele normalmente estava sempre à sombra a contar as histórias de vida. Ele teve uma vida muito cheia e surgiu sempre a ideia de tentar apanhar algumas dessas histórias. E o convite surgiu algumas vezes ao Sr. Francisco, e tal, fazermos uma entrevista ou gravarmos algumas coisas, e ele dizia sempre que sim. Mas nunca aconteceu. E manifestei esse desejo também nas conversas com o trabalho que temos desenvolvido com a Fundação, com esta recolha magnífica que temos feito nas artes e ofícios do concelho, mas longe de mim pensar que também surgiria um convite para fazer esse registro em livro. Gostava muito de agradecer à Fundação Maria Dias Ferreira, mais uma oportunidade para trabalhar convosco, a toda a equipa 5 estrelas da Fundação. Realmente a gente tem uma equipa fantástica, a Cátia, a Ruta, o Pedro, a Marta, a Silvi. A presença do Sr. Francisco está nas nossas memórias e estará ainda de uma forma muito presente. Ele esteve connosco até há muito pouco tempo e a obra dele é algo que não conseguimos dissociar, e este livro veio de certa forma registar aquilo que é a vida de um homem, a sua dedicação à família, que foi muita, mas sobretudo ao trabalho, e foi esse grande exemplo que ele nos deu. Antes de nós começarmos a fazer a recolha fotográfica, antes de começarmos a escrever as primeiras linhas deste texto, houve uma coisa que foi entre nós consensual, que foi o título deste livro. Normalmente os livros têm um título provisório e enquanto se vai desenvolvendo o trabalho, e às vezes o trabalho é mais longo do que desejaríamos, vai havendo uma ideia melhor. Aqui, desde o ponto zero, eu arriscaria a dizer, foi sempre Francisco Fernandes Chico Silva, que era um dos nomes pelo qual ele era chamado, de visionário a empreendedor.